Fala pessoal, professor Elcio Werneck aqui. Como eu tinha prometido para vocês, nós vamos fazer a revisão sobre a aula presencial do Estatuto da PM do Maranhão, a Lei 6.513 de 95, atualizada com as alterações legislativas, ou seja, a medida provisória que saiu agora em junho do ano presente, 2026, certo? E essa aula são para os alunos do Missão PM Maranhão 2026, mas você que conseguir ter acesso a ela, seja bem-vindo, certo? Sem mais enrolação, eu me chamo José El, sou professor, advogado, especialista em concurso. Vamos lá. No final dessa aula, vocês vão conhecer a estrutura do Estatuto, entender quem integra a Polícia Militar e compreender as formas de ingresso, diferenciar atividade e inatividade, identificar regras de hierarquia e disciplina. Artigo 1º da nossa lei. A lei, o Estatuto da PM do Maranhão, ele regula o quê? A situação, obrigações, direitos, deveres e prerrogativas de quem? Dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão. Então, essa lei, ela vai falar sobre o quê? Sobre situação, obrigação, direitos, deveres e prerrogativas dos policiais, que serão vocês, com fé em Deus. O artigo 2º diz: os integrantes da PM constituem a categoria. Quem é da PM forma que categoria? De servidores públicos militares do Estado. São nomes e expressões equivalentes: servidor público militar estadual, servidor público militar, militar, polícia militar e servidor militar do Estado, para fins de quê? Deste estatuto. Caiu na prova. São equivalentes às expressões servidor público militar estadual, certo? Servidor público civil, errado. Tem que ser servidor público militar, militar, polícia militar e servidor militar do Estado para fins da lei, do Estatuto. Quem que está na ativa? Nós temos duas situações, a atividade e a inatividade. Quem está na atividade são os militares de carreira, ou seja, aquele cara que está lá na corporação, que ele está como soldado, como cabo, como sargento, ou como tenente, ou como capitão. Também são dativos incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante o tempo que se comprometeram a servir. Por exemplo, houve uma catástrofe e houve uma convocação para cidadãos de reputação ilibada que queiram integrar voluntariamente a Polícia Militar. Esses cidadãos, eles estão ali temporariamente durante um período de tempo no qual se comprometeram a servir e eles também são considerados da ativa. Professor, eles são militares de carreira? Não, eles são militares da ativa. Militares de carreira são aqueles que estão na corporação prestando serviço na Polícia Militar, sendo servidor público militar estadual de forma contínua e duradoura e buscando promoções e dentro do cargo, dentro da estrutura hierárquica da organização. Também são militares da ativa os componentes da reserva remunerada quando convocados. Quem são esses componentes, professor? Aquele sargento lá que já concluiu o seu período de tempo e aí ele está lá na reserva remunerada, porque policial militar não se aposenta, ele entra para a reserva remunerada ou ele reforma. E ele é o quê? Esse cara tá lá curtindo a sua reserva remunerada, só que ele é convocado para uma situação excepcional no qual precisa de um servidor que tem especialidade em determinada situação. Ele é convocado. Quando ele é convocado, ele está na ativa. E os alunos do curso de formação de policiais e militares? Quais são esses alunos? Vocês, com fé em Deus, serão alunos do curso de formação, certo? Quando vocês forem alunos do curso de formação de policiais militares, vocês vão estar na ativa. Professor, cadete também está na ativa? Cadete também está na ativa. Por quê? Porque ele é aluno do curso de formação de oficiais. A segunda situação, pessoal, é a inatividade. Quem são os inativos? Os militares na reserva remunerada, sujeitos à convocação. Olha só a diferença. Se o cara está na reserva remunerada e ele ainda não foi convocado, ele está na inatividade. Quando ele é convocado, aí sim ele vai estar na atividade. Atenção nisso, viu? E os reformados, por terem sido dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando
a perceber remuneração do Estado. Professor, qual é a diferença de reformado para quem está na reserva remunerada? Pessoal, quem está na reserva remunerada está sujeito à convocação, pode ser convocado. Quem é reformado não pode ser convocado, seja por quesitos de idade avançada, ou o cara adquiriu alguma doença no exercício da função. Digamos que o cara levou um tiro lá e ficou paraplégico, não pode andar, ou o cara ele sofre de mal de Alzheimer, enfim, alguma situação relacionada à idade ou relacionada à saúde que o impede de retornar à atividade. Aí sim, aí ele não é mais da reserva remunerada, ele se torna reformado. Parágrafo 3º. Militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm estabilidade assegurada ou presumida, tá bom? Então, quem que é de carreira? Quem está ali de forma voluntária e permanente do serviço policial militar e tem a sua estabilidade assegurada, ou seja, passou do período probatório ou presumida, tá ali no período probatório, certo? O que é o Estatuto da PM, pessoal? É a lei que regula a situação que vocês vão alcançar um dia. São os direitos da Polícia Militar, deveres, obrigações, prerrogativas e situação jurídica dos policiais militares. Isso aí está no artigo 1º. O artigo 2º fala quem são os policiais militares. São os integrantes da PM que constituem a categoria de servidores públicos militares do Estado. Para o policial militar, são expressões equivalentes: militar, policial militar, servidor militar estadual ou servidor público militar. Então, essas expressões são sinônimas, tá bom, pessoal? Vamos lá, dando continuidade. Quem está na ativa, já disse para vocês, militares de carreira, alunos do curso de formação, reserva remunerada convocada e incluídos voluntariamente em situações excepcionais nas quais a polícia militar ela necessita desse reforço. E na atividade, a galera da reserva remunerada, quando não convocados, e os reformados, pelas aquelas duas situações excepcionais, ou por idade avançada ou por questão de saúde. Militar de carreira, quem é ele? É aquele que exerce voluntariamente apenas, professor? Não, tem que ter esses 3 requisitos. Exerce voluntariamente, exerce permanentemente e possui estabilidade assegurada ou presumida. O cara tá lá de forma permanente. Só que, aliás, ele tá de forma voluntária, só que não permanente, é temporário. Então ele não é militar de carreira, certo? Ele tem que estar voluntariamente, permanentemente, possui estabilidade assegurada ou presumida. Professor, mas ele está voluntariamente, ele não está na ativa? Tá, ele está na ativa, certo? Mas se ele não tiver permanentemente e nem possui estabilidade assegurada ou presumida, ele não é militar de carreira, ele está apenas por uma situação excepcional no qual ele foi convocado para compor o quadro de militares da ativa, dando suporte. Serviço policial militar, artigo 3º. Consiste no exercício das atividades relacionadas a quê, pessoal? Ao policiamento ostensivo, à preservação da ordem pública e demais encargos previstos em lei. O que é o policiamento ostensivo? É você andar ali com todo o emblema da Polícia Militar, na viatura, nas ruas, fazendo policiamento ostensivo, preservando a ordem pública, quando em situações excepcionais, quando se há indícios de um flagrante do cometimento de um crime, a paz social está sendo violada. Liga para quem? Para a Polícia Militar do Maranhão. E demais encargos previstos em lei, por exemplo, cumprimento de um mandato, por exemplo, é uma situação que está prevista em lei. Carreira policial militar, características. É uma atividade contínua, exclusiva da ativa. Inicia-se com o ingresso. O ingresso ele pode ocorrer, vocês já viram isso aí na aula presencial, certo? Por meio de concurso público, certo? Provas e títulos. E segue o quê? A hierarquia. Atenção, pessoal. A carreira de oficial ela é privativa de brasileiro nato. Raimundo é venezuelano e quer entrar para a Polícia Militar do Maranhão. Pode, ele pode entrar, fazer o concurso, mas para o cargo de soldado.
Ele pode fazer o concurso no CFO, que é para o curso de formação de oficiais, para ser o quê? Para ser oficial, não, ele não pode. Por quê? Porque a carreira de oficial é privativa de brasileiro nato, certo? Cuidado! O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar relacionadas com o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Isso está onde, professor? Está no artigo 4º, onde está no artigo 3º. E no artigo 4º nós temos o quê? A carreira policial militar é caracterizada por atividade contínua, devotada às finalidades da polícia militar. Para a primeira, a carreira policial militar é privativa dos militares da ativa. Quem está na atividade está cumprindo a carreira? Não. Quem está na reserva remunerada, sujeito à convocação, ou quem está reformado, não está na carreira mais. E como que se inicia essa carreira? Com ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Bizu de prova. Quais são as duas bases fundantes da Polícia Militar que sustentam a organização, que sustentam a instituição? Hierarquia e disciplina. Parágrafo 2º. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Para ser oficial tem que ser brasileiro nato. Naturalizado pode? Não. Oficial não. Naturalizado pode, mas para o cargo de praça. São equivalentes às expressões Polícia Militar do Estado do Maranhão, Polícia Militar do Estado, Polícia Militar Estadual, Instituição Policial Militar, Instituição Militar Estadual e Organização Policial Militar para efeito deste estatuto. Aí são equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em atividade ou em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargos, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previsto em lei ou regulamento. O cara é sargento, está lá disponibilizado para fazer a segurança da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Ele está o quê? Ele está na ativa. Está no fórum, está na ativa. Está ali, digamos, no Detran, está na ativa, certo? A condição jurídica dos servidores públicos militares é definida pelo quê? Pelos dispositivos constitucionais, salvo melhor juízo, o artigo 144 da Constituição. Depois vocês podem dar uma verificada, mas eu acredito que seja esse, que lhes forem aplicáveis pelo quê? Pela legislação específica, por este estatuto e pelas leis peculiares que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Pessoal, tá um pouco apressado? Tá, mas isso aqui é a revisão da nossa aula presencial só para vocês reforçarem aí esse conhecimento que a gente já trabalhou presencialmente. E quem está chegando agora vai ter a oportunidade de ler e de entender alguns termos com a gente. Do ingresso na Polícia Militar, como é que você ingressa? O ingresso é obrigatório? Não, é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa. Preto, pardo, branco, indígena, candomblessista, umbandista, cristão católico, cristão evangélico, ateu, toda pessoa não pode entrar, não tem distinção de raça nem crença religiosa, mediante matrícula ou nomeação. Foi mudado, antigamente tinha inscrição, mas agora só é matrícula ou nomeação. Matrícula onde, professor? Quando você se matricula no curso de formação, você já ingressou na Polícia Militar do Maranhão. Ou quando você é nomeado, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. O ingresso ocorre mediante essas situações: concurso público, primeiro passo; segundo, matricula, você faz sua matrícula; e terceiro passo é nomeado, sem distinção de raça, crença e crença religiosa. Tira o print aí que isso é bizu para a prova. Vamos lá. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais, sargentos e soldados,
quadro de oficiais da Polícia Militar e quadro de oficiais da Polícia Militar FEM, que é feminina, é necessário que o candidato satisfaça as seguintes condições. Primeiro, ele tem que ser brasileiro, certo? Estar em dias com as obrigações militares eleitorais, possuir até a data limite da inscrição à idade máxima de 35 anos. Pessoal, qual é a data limite? É o último dia de inscrição do concurso. Se o cara tiver 35 anos e um dia, no último dia ele não pode se inscrever. Ter idoneidade moral, certo? O cara tem que ter idoneidade moral, reputação ilibada, ter sanidade física e mental. Vocês têm aferido essa idoneidade moral por meio de quê, professor? Da investigação social. E a sanidade física e mental é oferida como, professor? Por meio da avaliação médica e por meio do exame chamado psicotécnico, que é o exame que, com fé em Deus, vocês vão passar por ele, certo? Depois de aprovados na prova, na fase objetiva. Vamos lá. Ter no mínimo 1,60 m de altura, se do sexo masculino. Isso aqui é modificação, pessoal. Antigamente era 1,65 m, agora é 1,60 m. Essa modificação ela veio da medida provisória 554 de 9 de junho de 2026 do ano corrente. E você tem que ter no mínimo 1,60 m de altura, se do sexo masculino, e 1,55 m de altura, se do sexo feminino. Antigamente o masculino era 1,65 m para os homens e 1,60 m para as mulheres. E agora mudou, agora é 1,60 m para os homens e 1,55 m para as mulheres, meninas. Ser aprovado em concurso público mediante os seguintes critérios. Para oficiais da PM, é necessário que agora é necessário o candidato tem que possuir o certificado de conclusão de segundo grau maior e ser aprovado inclusive nos exames físicos, médico e psicotécnico. Quando você para praças, agora teve a modificação, tem que ter o segundo grau, claro, né, o ensino médio e ser aprovado inclusive nos exames físico, médico e psicotécnico. Para o quadro de oficiais, se você for para o CFO, você tem que ter concluído o segundo grau e ser aprovado inclusive nos exames físico, médico e psicotécnico. O CFO é feito um concurso, se eu não me engano a instituição que faz essa prova ainda é a UEMA, não tenho 100% de certeza absoluta, e ser habilitado para a direção de veículo automotor no mínimo na categoria A ou B, certo? Professor, passei na prova objetiva, não tenho carteira, corre atrás de dar entrada na sua carteira. Parágrafo único, é obrigatória a realização do exame toxicológico para os candidatos aos cursos de formação da PM do Maranhão, possuindo o mesmo caráter eliminatório. Artigo 9º, principais requisitos, ser brasileiro, idade máxima de 35 anos, idoneidade moral, sanidade física e mental, aprovação no concurso. Fase também que elimina o toxicológico, tem que fazer, certo? Artigo 10. O ingresso no quadro de oficiais no posto inicial da carreira será através do CFO da PM, curso de formação de oficiais, no qual serão matriculados candidatos aprovados em concurso público. Requisitos atuais para o CFO: altura mínima 1,60 m para homem e mulher 1,55 m, obrigatório, ter a CNH A ou B e o exame toxicológico também em caráter eliminatório. Artigo 11. Para ingresso no quadro de oficiais da administração e de oficiais especializados serão selecionados os subtenentes mediante os seguintes critérios. Essa parte de possuir o certificado de conclusão do segundo grau, isso aqui está descartado. É necessário que ele já tenha o diploma de conclusão de curso de nível superior ou equivalente devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, que foi um erro no slide. Mas para eles tem que ter agora um curso de diploma de conclusão de curso de nível superior. Inciso 2. Possuir no mínimo 18 anos de efetivo serviço, é aquele cara lá que é subtenente, aí ele já tem seus 18 anos de serviço. Ele tem que ter no mínimo 2 anos na graduação, ou seja, ele tem que estar com no mínimo 2 anos ali no cargo de subtenente, ser aprovado no curso de habilitação de oficiais de administração ou curso de habilitação de oficiais especialistas, respectivamente, certo? Parágrafo 1º. Para ser matriculado no curso de habilitação de oficiais de administração ou no curso de habilitações de oficiais especialistas, é necessário satisfazer os seguintes requisitos básicos. Como é que o cara entra?
Ou isso que eu estou falando para quem já é da carreira, estar em pleno desempenho das atividades profissionais, ser considerado apto em exame de saúde, ser aprovado em exame de aptidão física, possuir conceito profissional, possuir conceito moral e não estar denunciado em processo crime ou condenado em sentença transitada em julgado. Não estar submetido a conselho de disciplina. Isso aqui é requisito para aqueles subtenentes que querem entrar para ser matriculado no SHOA, né? O SHOE, que é o curso de habilitação de oficiais e o curso de habilitação de oficiais especialistas e oficiais de administração. Dentre os candidatos considerados habilitados, serão indicados para frequentar esse curso, pessoal. Esses cursos, os subtenentes mais antigos na graduação, de acordo com o número de vagas estabelecidos para cada curso. Os atos que afetem a honra pessoal, pundonor militar e o decoro da classe a que se refere o conceito profissional e o conceito moral deverão estar devidamente comprovados através de quê? Do devido processo legal. O que é isso, professor? O candidato que tem a sua honra pessoal denegrida, violada, ele tem o direito de apresentar a ampla defesa e o contraditório quando há atos que afetam a honra dele e que vão o impedir de ingressar nesses cursos. Ele tem direito a constituir um especialista técnico, um advogado, um especialista na área para o quê? Para provar que houve atos que estão afetando o seu conceito profissional e o conceito moral e que aquilo que estão falando dele, estão alegando, não é verdade. Isso ele vai mostrar de forma técnica e apresentando o contraditório, ou seja, contradizendo as alegações que são imputadas contra ele. Parágrafo 4º. Os conceitos profissional e moral serão apreciados pela Comissão de Promoção de Praças, certo? Da PM, através do exame da documentação e demais informações recebidas, observando sendo disposto no artigo 40 deste Estatuto. O ingresso no quadro de oficiais capelões será mediante concurso público de provas ou de provas e título, devendo o candidato ser padre, pastor equivalente. Basta apenas ser padre, pastor equivalente? Não, ele tem que ter uma formação teológica de terceiro grau. O que é essa formação, professor? Ele tem que ser formado em teologia, certo? Para entrar para o ingresso no quadro de oficiais capelães. Parágrafo único. Os candidatos aprovados no concurso a que se refere esse artigo serão submetidos ao estágio não inferior a 90 dias, ou seja, tem que ser de 90 dias para lá, certo? E logo após promovidos ao posto de primeiro tenente capelão da PM. Então, quem ingressa no quadro de oficiais capelães, ele passa pelo estágio não inferior a 90 dias e logo ele já é promovido ao posto de primeiro tenente capelão da PM. Artigo 13. O ingresso no quadro de oficiais de saúde será mediante concurso público de provas ou provas e títulos e aprovação, inclusive nos exames médico, físico e psicotécnico. Para ingressar nessa situação de quadro de oficiais de saúde, ele tem que possuir até a data limite da inscrição a idade de 35 anos, devendo ainda preencher aquelas condições que eu falei anteriormente: reputação ilibada, idoneidade moral, condições físicas de saúde, condições mentais plenas. E os candidatos aprovados, eles também vão passar por um estágio não inferior a 90 dias, fim do qual serão nomeados no posto de primeiro tenente PM médico e primeiro tenente PM dentista, veterinário, psicólogo, obedecida a rigorosa ordem de classificação no estágio dentro dos quadros. O preenchimento das graduações de terceiro sargento, cabo e soldados ocorrerá da seguinte forma: o ingresso nas graduações dar-se-á por promoção. Professor, e para os soldados? Para os soldados, pessoal, vai ser mediante concurso público que vocês vão passar com fé em Deus. Então, para quem é soldado, já é soldado, para promoção em cabo, a promoção vai se dar como? Por meio da análise dos anos e situações específicas da legislação. Para sargento, da mesma forma, de soldado para cabo, de cabo para sargento, terceiro sargento para segundo sargento, vai ser analisado. Agora,
Para soldado é preciso fazer o concurso público, que é o que vocês estão fazendo. Vão fazer o concurso público, passar por todas as fases, vão se matricular no curso de formação, vão virar alunos do curso de formação, depois por meio de ato do governador, não, perdão, por ato do comandante-geral da PM do Maranhão, vocês vão virar soldados. Vão ingressar aí na graduação de soldado, certo? O preenchimento das demais graduações far-se-á através de promoções nos termos da legislação específica. Depois disso aqui vai ter aula da legislação específica e nós vamos abordar um pouco sobre isso também. Artigo 16. Os candidatos selecionados em concurso para os cargos de formação de soldado ingressarão na PM como aluno por um período correspondente à duração do curso. Professor, aluno está na ativa? Tá. Aluno é nível hierárquico de graduação? É não. Nível hierárquico de graduação é soldado, mas aluno ele já está na ativa. Aluno é soldado? Ainda não. Só é soldado depois que passar pelo protocolo e ser realizado o ato do comandante-geral da PM do Maranhão. Bizu. Só para quem é missão PM Maranhão 2026. Os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de formação de soldados ingressarão na PM como aluno por um período correspondente à duração do curso. Nesse caso, o aluno é praxe, já pode ser considerado um membro da PM nativa, sim ou não? Sim, ele é um membro da PM. Mas na condição de aluno e não como soldado formado. Fundamentação legal, o artigo 16 dispõe que os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de formação de soldados ingressarão na PM como que, professor? Como aluno, por um período correspondente à duração do curso. Além disso, o artigo 2º, no seu parágrafo 2º, inciso 1, na linha D, estabelece que os alunos dos cursos de formação de policiais militares estão aonde? Na ativa. Vamos lá. Isso significa que ao iniciar o curso de formação, o candidato deixa de ser apenas um aprovado no concurso e passa a integrar a PM do Maranhão. Sua condição jurídica é a de aluno e ele é sim considerado militar na ativa, mas ainda não é soldado. Se tiver lá na sua prova, Pedro Moura ingressou na PM do Maranhão como aluno do curso de formação, o mesmo tem se apresentado no grupo de família, no recesso do curso de formação como soldado. A afirmação de Pedro está em concordância com o Estatuto da PM do Maranhão? Errado. Ele ainda não é soldado, ele é apenas um aluno do curso de formação dos praças. Essa graduação, pessoal, de soldado só é adquirida depois da conclusão do curso e os atos legais de nomeação e incorporação são previstos na legislação. Então ele é praça. Aqui está a distinção importante. Juridicamente, o aluno do curso de formação de soldados é militar da APM do Maranhão, mas não possui a graduação de soldado durante o curso. No estatuto, os cadetes e aspirantes a oficial. Professor, quem são os cadetes? É a galera que terminou o ensino médio e faz a prova lá, é tipo um vestibular, que é para entrar no CFO, que é o curso de formação de oficiais. Aí quando eles estão lá, quando eles passam, os que estão fazendo esse curso são chamados de cadetes. E os aspirantes a oficial, eles são aqueles subtenentes. Lembra lá que eu falei anteriormente que já estão com 18 anos de exercício na ativa, com no mínimo 2 anos naquela situação, naquela condição de subtenente, e eles são considerados o quê? Praças especiais. Cadetes e aspirantes a oficial são praças comuns? Não, são praças especiais. Já o aluno do curso de formação de soldados não é classificado como praça especial pelo estatuto. Ele apenas integra a corporação como aluno, estando na ativa. Quando o candidato ele entra no curso de formação, galera, de soldados, ele deixa de ser um simples candidato aprovado. E a partir da matrícula no curso, ele já integra o quê? A PM na condição de aluno e é considerado militar da ativa. Contudo, ele ainda não possui a graduação de soldado, somente será adquirida após a conclusão do curso e o cumprimento das exigências legais.
Vamos lá. Capítulo 2, da hierarquia, disciplina e precedência. Como eu já estou com um tempinho aqui bem considerável, eu vou parar por aqui, salvar essa aula que já deu 30 minutos, e aí vocês vão tomar uma águazinha e daqui a pouco eu gravo novamente para a gente dar continuidade, tá bom?